E tá aberta a porteira da propaganda gratuita, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yes! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai! Oi, gente! E hoje é dia de mais um quadro que a gente chama de panfletando aqui no podcast. Mas esse vai ser um panfletando de um jeito diferente. Porque hoje a gente não vai panfletar um Webtoon, mas sim uma plataforma, que é o Manta, Nayana. O queridinho! O queridíssimo do momento. Queridíssimo do momento. Então, assim, a gente vai fazer uma panfletagem empresarial sem patrocínio. Seremos trouxas no podcast de hoje, ok? Fique aqui registrado que a gente assume e reconhece que estamos sendo trouxas, mas tudo bem. A gente reconhecemos. Mas assim, eu acho que nada mais justo do que a gente trazer uma lista aqui de recomendações, né? Já que essa plataforma, ela tem sido a nossa queridinha nos últimos tempos e ela tem direito a várias recomendações ao longo do podcast. A gente tem citado muito Manta nos últimos podcasts, né? Muito, muito. Trazido muitas coisas do Manta e tudo mais. Acho que ele merece. A gente fica, estamos vivendo a nossa fase do Manta, porque tô lendo isso no Manta e tal. Chega de falar só isso, vamos recomendar, né? Vamos fazer recomendação? Vamos dar dica de ouro aqui pro pessoal, então, né? Eu acho que vale. Pelo menos parar só de falar e fazer, né? Mostrar direito. É isso. Assim, porque a gente tá incentivando, né? A gente tá falando que é uma plataforma legal, mas aí você vai lá, você assina, você não sabe por onde começar, o que ler. Então a gente tá aqui pra tentar sanar um pouco essa eventual dificuldade que pode acontecer. Então eu e a Nai, a gente bolou aqui uma super lista com 26 indicações no total. As pessoas têm probleminhas. A gente não consegue se segurar. Pô, faça uma parte 1, né? Guarda uma parte 2 pro futuro, facilita aí. Não, vamos fazer 26 de uma vez, né? Essa é a gente. Mas a gente vai se policiar aí ao longo do episódio pra ser breve, pra poder falar dos 26 e não ficar um episódio de 4 horas de duração, porque não temos 4 horas, né? Não dá. Não temos. Muito tempo. Mas antes disso, a gente vai falar de algumas outras coisas, né? Sempre bom, dar aquela contextualizada sobre o que é o Manta. Isso, a gente vai chegar lá nessa parte ao longo do episódio também. Então tem muita coisa legal no episódio de hoje. Fica com a gente, tá? Fica com a gente por aqui. Isso. E antes da gente começar, fica aqui um lembrete pra você seguir... O mais importante de todos. Olha só, se não é ele. O mais querido voltando. Aquele lembrete, tá? Aquele lembrete especial pra você seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Então aproveita aí esse momento. Siga, avalie, ative as notificações caso você não tenha feito isso ainda. Saúde, Nayana. Muito obrigada. Tentei ser discreta. Na sua orelha. Muito. Descrição foi perfeita. Bom, Nay, vamos começar então? Vamos. Com a nossa sessão introduzindo o Manta, né? Sim. Então, assim, hoje a gente tem diversas plataformas aí. Pra quem gosta de Webtoon, quer ler o Webtoon, a gente tem diversas plataformas, cada uma tem os seus títulos próprios, cada uma tem suas diretrizes, né? Tem umas que focam mais em alguns estilos, outras focam mais em outros. Sim. Cada uma também tem o seu estilo de monetização, né? Tem esquemas diferentes aí de uma para outra. Você sempre tem que aprender coisas novas quando você vai entrar em contato com alguma plataforma nova. Sim. Então, acho que vale a gente conversar aqui um pouco sobre o Manta para você entender onde é que o Manta tá nesse mar de outras plataformas de leitura de Webtoon. Beleza? Sim. Então, assim, no Manta, o que você tem? Você tem um catálogo de Webtoons, certo? Sim. E alguns títulos desse catálogo você consegue ler como a gente conhece na Naver Webtoon, que é o estilo do Daily Pass, sabe? Tem alguns títulos lá que você consegue ler um capítulo por dia, né? Fazer esse esquema. Mas não são todos. Boa parte dos títulos, especialmente os que estão em andamento, os mais famosos da plataforma, você não consegue ler dessa forma. Você consegue ler apenas se você pagar a assinatura. Certo?
Certíssimo. Nai, conta mais pro pessoal como é que funciona essa assinatura, o que é que dá direito, quanto custa. Ela é uma assinatura meio tipo Netflix. Você assina um mês e tem direito ao catálogo inteiro, sem precisar ficar esperando liberar a semana do capítulo. Você tem todo o direito a tudo, sem limites. Então, eu achei que compensa. Ela é $5, o que pra gente no catálogo em real fica R$17,90. Mas pode mudar, mas no dia da gravação de hoje tá sendo R$17,90. Então, por R$17,90 você tem direito ao catálogo todo de todos os webtoons. É meio que um Kindle Unlimited de webtoon. Então, assim, adoro, recomendo, vale muito a pena. A gente, quando descobriu o Manta, eu amei dizer, a gente fez uma conta de quanto dá. Eu fiz essa conta, a Mendes me contou e eu fiquei mandando a conta por elas no WhatsApp. Não sei se eu lembro, Mendes. Eu fiz a conta de quantos capítulos por R$17,90 a gente conseguia liberar na Naver Webtoon. E eu fiz a conta que não dava pra liberar, tipo, se eu fosse ler um capítulo novo de semana de algum webtoon por que eu escolhesse, eu conseguiria ler apenas de 5 webtoons. Tipo, por mês, eu conseguiria liberar um Fast Pass de 5 webtoons na semana, assim, sabe? Fez sentido? Você quer dizer que você consegue desbloquear 5 capítulos por semana? 5 capítulos... Não, eu consigo desbloquear 5 capítulos no mês. No mês, Essa é certo. a conta. É no mês, eu consigo desbloquear 5 capítulos por mês. É muito pouco. É muito pouco. Levando em consideração que hoje... boa parte, assim, praticamente todos os títulos que estão finalizados na Naver Webtoon, eles estão indo para o Daily Pass, que não é o mesmo preço do Fast Pass, né? Ele é 3 moedas, não é 5. Mas mesmo assim, cara, Webtoons finalizados hoje, ele tem um esquema de bloqueio ali, que não deixa você ler à vontade, né, as coisas. Ridículo. Então, pelo preço que a gente paga... realmente no Manta vale muito a pena, levando em conta que você tem o catálogo inteiro. E apesar de que a gente não consegue comparar o tamanho do catálogo do Manta com plataformas estilo Naver Webtoon e Tapas, sim, ele ainda assim não é um catálogo pequeno, né? Porque assim... não é. A gente tá trazendo aqui 26, esses são os que a gente leu e que a gente quer falar. Eu li mais do que isso. Eu também. E eu ainda tenho muita coisa pra ler. Tipo assim, eu tenho muita coisa na minha lista pra eu dar sequência à leitura, entendeu? Que eu quero ler ainda. Então, e eu já tô assinando, eu tô no meu 3º mês, acho que assinando a plataforma, sabe? Eu acho que eu tô indo pro meu 2º. Pois é porque eu já assinei uma outra vez no passado, então por isso que tá contando o 3º. Tá. E ele tá com lançamentos... vindo, né? Tem uma aba dentro da plataforma do Manta que você consegue ver o que vai chegar por aí. Sim. E você consegue... E eu inclusive, salvei um que vai chegar no dia 23. Hoje é dia 22. Ou seja, vai chegar... amanhã. Eu não sei se virou meia-noite vai chegar, porque tem toda essa questão de fusos, né? Mas assim, foi uma história que eu li que me chamou muita atenção. Eu achei muito legal a sinopse. E eu falei, nossa, eu quero muito ler. Eu já salvei, entendeu? Então, eles também têm sempre coisas novas vindo pro catálogo, né? Pra você ficar de olho e tal. Enquanto você tá lendo o que tem lá, tem coisa nova chegando por aí também. É muito legal. Sim. E aí, assim como a gente falou, cada plataforma tem sua característica, tem o seu foco. O Manta também acaba tendo um pouco do seu foco, né, Nai? Sim. Claramente tem o seu foco. E, na verdade, foi a primeira pergunta que eu fiz pra Mendes quando ela me indicou o Manta. E foi, tem porradaria? E você me falou, não. Aí eu falei, que triste. Que triste. Pois é. Mas o foco principal de categoria do Manta, essencialmente é romance, fantasia e um pouquinho de thriller, né? Perdido ali. Tem uns thrillers perdidos no meio do caminho. Mas não é um pouquinho, tem bastante, na real. Ele às vezes não tem tanto destaque quanto outras coisas, tem. Mas se você for procurar por histórias de suspense, você vai encontrar bastante coisa lá. Eu ainda não explorei essa seção por lá, mas eu já vi que tem bastante coisa interessante. Ele também tem uma seção interessante de Slice of Life, ele tem uma coletânea legal de BLs também, né? Tem outras coisas. Realmente, assim, quando eu paro pra pensar no gênero que mais falta lá dentro, é realmente ação. Ação é o que tem menos. Então, se você tá nos webtoons pela ação,
talvez o Manta não seja a sua plataforma. Mas se você gosta de outros gêneros também, que conectam com o que a gente falou agora, provavelmente vai valer a pena. Um mesinho, nem que seja de assinatura, você consegue aproveitar, beleza? Pra gente que gosta de romance, né, Naya? A gente tá em casa. Nossa! Tá em casa demais. Foi uma fonte, assim, que é difícil de parar de beber. Assim. Pois é. É difícil. E eu tô vendo, pelo menos, uma coisa, um movimento recente de trazer um romance, mas com uma pegada de comédia bem interessante, que eu vejo que eles estão seguindo, sabe? Sim. Trazendo umas coisas interessantes. Umas coisas com uma pegada diferente. Exato. Uma coisa legal pra você entender também é que o Manta, ele tem tanto produções próprias, né? Ele, sim, em parceria com artistas, com escritores, ilustradores, eles conseguem bolar ali um esquema para trazer webtoons próprios para a plataforma, né, que é produções deles mesmo, mas eles também licenciam obras. Então tem obras que tem lá, tem em outros lugares também, tem obras que eles compram a licença, né? Por exemplo, aquele K-drama Fight From Away, né? Sim. Ele agora tá com a sua versão em webtoon. Sim. No Manta. Mas esse webtoon, ele é um webtoon que já estava rolando a versão coreana dele há muito tempo. Só que nenhuma plataforma licenciava ele, né? Traduzia ele oficialmente, né? Então ele não estava em lugar nenhum. Ele tá no Manta agora, né? Então, eventualmente, eles também fecham contratos aí pra comprar os direitos pra botar esses webtoons na plataforma deles, né? Então, ele tem uma mescla aí de várias coisas lá dentro. Uma coisa que também é muito legal do Manta, é uma coisa que a Meides comenta sempre, mas acho que ela ainda não lembrou que ela comenta, é que o update dos capítulos, eles estão sempre atualizados com a tradução original. Sim. Então, tipo, a semana que lançou na Coreia, a tradução do inglês, tipo, eles tentam igualar o dia para 1 ou 2 dias de diferença, eu acho, né? Tipo, é muito pouco. Não é igual certas plataformas que o negócio já tá com 200 e aí começa a publicar semana a semana. Você fala, até eu terminar isso vão 3 anos. Então, assim, rola uma felicidade nesse aspecto. Rola. Webtoons sul-coreanos do Manta que estão em publicação na Coreia, eles estão alinhados com as suas traduções em inglês. Então, é legal porque você tá pagando pra você ler junto com a galera de lá. É muito legal. E é muito bom e você tá lendo junto numa tradução oficial, o que é melhor ainda. Melhor ainda, com qualidade, sabe? Muito legal. Cara, o Manta tá sendo, assim, a minha plataforma preferida, que eu sinto que eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Tô lendo legalmente. Sim. Por isso que eu tenho ficado cada vez mais tempo lá. A gente já falou isso em vários episódios aqui do podcast. A gente, como consumidora, como pessoas que querem apoiar quem escreve, se você entregar pra gente um modelo interessante, a gente vai pagar, entendeu? Inclusive, se outras plataformas seguissem essa linha, eu não pagaria só pelo Manta, eu pagaria por outras também, entendeu? Eventualmente minhas preferidas, eu faria um rodízio, sabe? Eu faria um esquema pra poder ajudar. Só que aí você tem que me entregar um modelo como consumidora que é do meu interesse, que vale a pena pra mim, que vale a pena pro meu bolso. Imagina, esse dinheiro eu gasto pra desbloquear 5 capítulos na Naver Webtoon por mês, sabe? Pô, não adianta, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena. Não, 5 é muito pouco. A história não anda muito. Mas assim, a gente tem que ser sincero aqui, nem tudo são flores, então o Manta também tem os seus pontos aí de atenção, né? E aí a gente traz aqui também alguns destaques pra isso, pra vocês saberem. Uma coisa que eu sinto muita falta no Manta é falta de comentários. Nossa, faz falta uma sessão de comentários. Me faz triste. Me deixa triste. Porque você termina de ler o capítulo e foi um capítulo tão sensacional e você tem tanto a dizer e você quer tanto saber o que as pessoas estão pensando e você chega lá e não tem nada. Nada. Sim. Cara, é muito agoniante. Eu gosto muito de ver o surto das pessoas, sabe? Eu gosto muito... Às vezes tem coisa que eu não entendo e tem gente que entende, daí nos comentários me ajuda a entender. Eu gosto de abraçar um pouco... da empolgação que as outras pessoas também estão tendo lendo aquela história pra eu não me sentir sozinha. Sim. E a falta de comentários é tipo, beleza, próximo capítulo agora, né? Porque acabou. Essa isso. Emoção toda eu vou compartilhar com quem? E tem capítulos que acontecem coisas tão emocionantes que você quer saber a reação. E tem capítulos que às vezes o personagem fez tanta bosta que você quer ver as pessoas xingando embaixo. E não tem... Faz falta. Cara, faz falta.
às vezes eu pego certos webtoons, aí eu vou atrás pra ver eu aonde que eles estão na clandestinidade, só pra eu ler os comentários. Pra ler os comentários, sim, eu faço isso também. Eu leio ele no oficial, capítulo 93. O que aconteceu aqui, ó? Isso, o que aconteceu nesse capítulo? O que as pessoas estão falando sobre isso? Porque faz falta mesmo. E aí, assim, o Manta tem uma coisa que meio que supre isso. Eles têm um servidor no Discord, né? Que tem canais específicos para os webtoons, tem um espaço onde a galera conversa, e eles mesmos falam que aquilo é para suprir um pouco a falta de sessão de comentários. Mas não dá, gente. Não dá. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem condição. Não é a mesma coisa. Não é. Eu falo com propriedade porque eu tô dentro do servidor deles do Discord e assim... Primeiro que... Imagina se eu tiver que entrar no servidor a cada capítulo, sabe? Tipo, e às vezes a minha leitura não tá em dia. Não dá. Manta, não dá. sessão de comentários, por favor, Manta. Por favor. Melhore. A gente quer. É tipo, tá legal as outras coisas, mas eu realmente queria pedir isso, sabe? Eu queria pedir. E aí tem uma outra coisa, mas eu acho que isso fica uma observação que pode pegar mais pra quem lê webtoons com pegada mais smut, né? Webtoons mais adultos, assim. Principalmente com cunho sexual um pouco mais explícito, tá? Porque essa plataforma tem esse tipo de conteúdo. A Naver Webtoon não tem esse tipo de conteúdo, mas essa plataforma tem esse tipo de conteúdo, só que com uma pegadinha. Qual é a pegadinha mesmo? É que é o seguinte... Não é como se na Naver Webtoon não tivesse nada desse tipo. A gente conhece Let's Play, a gente sabe que Let's Play é uma obra que faz referência a isso em vários momentos, né? Só que o Let's Play, ele tá ali no limite permitido da Naver Webtoon. É o que a gente chamaria de um mais 15, certo? É o que a gente chamaria disso. Boa. No Manta tem vários webtoons que tem essa classificação mais 15, e esses estão ok. O problema é que o Manta também... ele compra a licença de alguns webtoons que são originalmente mais 18, mas aí na hora de colocar na plataforma eles não colocam esses webtoons completos, eles censuram. E essa censura, ela significa cortar cenas dos webtoons, sabe? Tanto que tem uma história no Manta que é o The New Recruit, né? Conta a história de um cara que foi contratado para uma empresa, um escritório e tal. E o The New Recruit foi um webtoon que eu já li, sabe? Eu já li ele. Tá. E, ele é um BL. E, assim, ele tem muita cena explícita. Ele faz muita referência a cenas de sexo, entendeu? E aí, eu fiquei, caramba, como é que eles fazem pra botar esse webtoon no Manta, né? Porque eu já li outros em que tinha umas censuras meio bobas, assim, né? E aí, deixa eu até matar essa curiosidade agora, aqui, pra vocês entenderem. O The New Recruit no Manta, ele tem 35 episódios, ok? Tá. Ok, 35 episódios. Agora, deixa eu abrir a clandestinidade aqui. Não vou falar onde, que eu vou abrir a clandestinidade, ok? Porque a gente não tá aqui Mas pra eu vou isso. abrir aqui. Exato. Porque esse é um webtoon já finalizado. Então, The New Recruit, vamos ver. Inclusive, ele foi adaptado pra um... drama BL, né? Então ele tem até adaptação live action, né? A versão que não tem censura, ela tem 40 capítulos mais 5 side stories que concluem 45 capítulos. Então, digamos assim, o Manta tem censurou 10 capítulos desse webtoon, entendeu? Em tamanho. Só de rally rola. Exato. Só que assim, ela é uma história que tem essa pegada. Então eu tenho uma crítica pro Manta nesse sentido, que é... Cara, se você vai censurar a história... E histórias que têm esse cunho sexual, tipo, você perde o contexto da história, entendeu? Sim. É assim, às vezes você corta uma cena... E a cena tem um desenvolvimento importante pra história. É uma história adulta, entendeu? Então tem que ter... Às vezes, tipo, coisas que são importantes para o andamento da história e para o entendimento de como aquela história vai fluir, acontecem nessas cenas, tipo, diálogos importantes, entendeu? Podem acontecer nesses momentos. Sim. E aí, quando você censura, você não tá censurando só o sexo, você tá censurando o diálogo importante naquele momento, entendeu? Teve um que eu tava lendo que quando aconteceu a censura eu fiquei meio perdida, assim, porque eles discutiram coisas que depois foi falado que eu falei, quando isso aconteceu? Porque eu não vi. Eu falei, deve ter acontecido naquela hora lá. Eu falei, droga. Então, eu descobri isso mais no Manta porque eu tava lendo um BL
E aí ele era um BL também, mais 18, né? Aparentemente, era mais 18. Uhum. E aí eu tava lendo, aí chegou na parte do beijo, censurou o beijo, de tipo, botou um flash no beijo. Eu achei demais. Tá de sacanagem. O beijo eu achei demais. Não sei há quanto tempo esse negócio tá na plataforma, se era muito... Porque eu olho e digo, porra, tem vários outros webtoons, tanto héteros quanto BLs, que não censuram o beijo. Não precisa, sabe? Não precisávamos disso, sabe? Não precisávamos disso. Aí, beleza. Continuei lendo. Aí, eu não entendi umas paradas. Tipo, porque nitidamente eles estavam cortando a cena, né? A cena de sexo. Aí eu ficava, beleza. Então, aparentemente, só um beijo, tinha uma cena de sexo aqui. Só que aí... ficava muito confuso de entender a sequência, porque além do sexo acontecia alguma coisa naquele momento que era importante pra eu entender o que tava acontecendo. Aí eu olhei e disse, velho, não dá, eu não vou continuar lendo isso aqui. E aí eu fui atrás na clandestinidade pra ver se tinha a versão completa, porque eu tava gostando da história até aquele ponto, só que aí eu não tava entendendo as coisas, e aí não tava valendo a pena ler, entendeu? E aí eu descobri que não tem, porque o Manta é a única plataforma que tá que tá traduzindo esse webtoon. Entendeu? E aí, assim, o que fica pra mim é... Cara, se você não quer botar isso dentro da sua plataforma, eu acho que é uma opção sua. Se você quer trabalhar com história só que é história de censura 15 anos, tá tudo bem. Só que aí não pega história mais 18. Porque se você não quer colocar ela por inteiro, por que você vai incluir aquilo no seu catálogo? Não faz sentido, sabe? Pro estilo da sua plataforma. Se a sua plataforma aqui a gente não trabalha com webtoon mais 18... não adianta pegar e vamos tentar esconder as cenas mais 18 pra tentar... Não adianta. Aí a história não vai fazer sentido. Isso não acontece com todos os webtoons de lá, ok? Tem webtoons de lá que não fazem isso, tem webtoons de lá que é mais de boa, mas tem um ou outro que isso vai acontecer, sabe? Então, assim, esse fica um outro ponto negativo aí pro Manta, tá? Concordo. Faz falta. E eu acho que é um ponto negativo que não é essencial, mas é só um... Saibam que. Assim, ele não é a única plataforma que não trabalha com conteúdo adulto, a gente já falou aqui. Naver Webtoon também não trabalha com webtoon mais 18, principalmente quando a gente tá falando de história com cunho sexual, então ele não estaria fazendo nada de diferente que outras plataformas têm. Mas aí, putz, pra que pegar esses webtoons, sabe? Exato. Pra que fazer isso? Parece que você quer mostrar que você tem, mas daí chega na hora não tem e, sabe, aí não vale a pena. Não vale a pena. Não. Deixa pra outras... Deixa pro Leslie, deixa pro Taptoon, sabe? Inclusive, o The New Recruit, se eu não me engano, tem no Taptoon a versão mais 18, tá? Mais 18 Fica aí também. Exato. Bom... introduzimos o Manta, né, Nai? Acho que de maneira justa aqui, listamos o que a gente gosta e listamos o que a gente sente falta, o que a gente não gosta, né? Exato. Vamos pro nosso listão agora? Ai, vamos. Agora a gente vai com tudo. A gente vai com tudo. A gente tem uma divisão aqui em 2 sessões, né? Tem aí os títulos que a Nai vai falar, os títulos que eu vou falar. A gente vai ser breve e a gente vai intercalando, beleza? Então, Nai. Sim. Pega um aí da sua lista, não precisa seguir a ordem, pode... Tá. O que você quiser. Fala o título e conta um pouquinho, introdução breve, assim, da história, sem dar nenhum tipo de spoiler pro pessoal, mas só pra... nível sinopse, né? Nível sinopse. Tá. O que eu vou escolher agora é o Lady Devil. Eu escolhi ele agora só porque a gente já tava nesse assunto dele ser smut e tudo mais. Ele é smut. Eu li ele a primeira vez na clandestinidade, quando eu descobri que ele tava lá, eu falei, uau, o Manta tem coisas pesadas, porque a sinopse rápida é passado num lugar medieval, e ela tem esses 3 irmãos, e a menina descobre que o irmão é o demônio. E aí a história vai andando a partir daí, mas assim, é pesado, assim, é um smut pesado, assim, rola incesto, à torta à direito. Saibam que. Mas é legal. É uma história bem... Ela não é de romance. Ela é uma história bem meio Game of Thrones, assim, sabe? Tem uma carinha de Game of Thrones. E eu acho que vale a indicação por ser bem diferente do que a gente... E os desenhos são ótimos. Eu vou te falar que eu fui ler essa história essa semana. Eu li, tipo, sei lá, os 3 primeiros capítulos. Eu dropei. Não é pra mim. A mina pegando o diabão não é pra mim, tá ligado? Não é pra mim. Tipo, o bagulho é Quando louco. chegou naquele momento, eu falei...
Tipo assim, quando eu já vi, vai ter muito incesto, eu já tava tipo, ok. Eu assisti Game of Thrones, tá, gente? Mas é isso. Apesar de ter todo esse contexto bizarro do Game of Thrones também, tinha várias outras coisas que eu gostava. Aí quando chegou o cara demônio e pegação com demônio, eu falei, não, é aqui que eu paro. É aqui que eu deixo você ir. É aqui que os meus limites foram atingidos. Mas eu cheguei a começar, eu não terminei. Eu fui bastante, mas eu não terminei porque ficou muito drama. Uhum. Mas a história Mas fica aqui. louca. Tem gente que gosta de muito drama, né? Vai que. Exato. Vai que, né? Então, gente, a gente tá aqui pra trazer indicações. Algumas dessas aqui a gente gosta mais, outras menos, mas a gente vai indicar mesmo assim, beleza? Vamos indicar. Exato. Pra gosto de todo mundo. Sua indicação, Meides? Minha indicação, deixa eu começar com... Porque, assim, a minha lista não foi feita na minha escala de prioridade de deixar o melhor pro fim. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu tentar fazer uma... né? Fazer uma... eu vou trazer esse aqui, já que a gente tá nesse contexto de pessoas que não são pessoas, que são meio demônios, né? Nice. Eu queria trazer o Disobey the Duke, If You Dare, que é um dos webtoons mais lidos no Manta. E, inclusive, ele tem versão física, né? Ele tem livro físico. Impresso? Né? Tá sendo vendido aí, exato, primeiro volume. Eu vi que o Manta mandou pra algumas pessoas. Manta, por favor, Manta. E a gente? E a gente, né? E o Disobey the Duke If You Dare, ele tem uma pegada também meio smut, mas ele é mais 15, tá? Ele é mais 15, essa pegada. Tá. E é sobre essa... ele também se passa no período medieval, e aí tem essa menina que casa com o Duque, né? Uhum. Só que esse Duque não deixa ela ver o rosto dele, porque ele é um monstro. Eros e Psique. Então, é porque ele é um monstro, né? E ele era filho de um humano e tinha uma pessoa que também era meio demônio, então ele nasceu meio monstro e tal, né? E aí, por causa disso, ele não quer deixar ela ver o rosto dele pra ela não fugir, não ficar com medo, qualquer coisa assim. Eventualmente, chega uma hora que ela vê, né? E aí ela, nossa, você é bonito e tal. Mas é porque ele se vê na forma dele monstro. Tipo, quando ele se olha no espelho, ele se vê monstro. Mas as pessoas não veem ele monstro o tempo todo, sabe? E aí é a relação dela casando com esse Duque. E, tipo, é a relação deles desenvolvendo, sabe? Tá. É uma história legalzinha. Eu li na primeira vez que eu assinei o Manta. Tô deixando acumular ainda, não voltei a ler. Mas eu sei que é uma das mais lidas, assim, na plataforma. E ela também tem essa pegada medieval. Manta tem bastante coisa medieval, tá, gente? Tem bastante coisa nesse sentido. Tem mesmo. Mas ela é uma história interessante, assim. Eu acho que pra quem gosta desse tipo, pode se interessar. Olha, ainda na pegada medieval e nas pegadas populares, eu vou falar de um que é o clássico, que eu acho que muita gente lê, que é o Under the Oak Tree. Eu acho que ele tá em outras plataformas. Se eu não me engano, ele não é exclusivo do Manta, mas eu tenho dúvidas. Sim. Mas, acho que muita gente já viu, mas ele também tem essa pegada medieval. É dessa menina, a Max, que casa com o Rifta, eu acho. Que ela é prometida pra ele, ele vai pra guerra, e depois quando ele volta, eles casam, mas ela é uma pessoa super insegura, ela tem problema de gaguejar e tudo mais, mas a história vai avançando no relacionamento dos dois e ela ganhando confiança. E é muito bonitinho, porque ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ela é todo amor do mundo. Ela merece todo amor do mundo. Eu também leio Under the Oak Tree. Tem coisas que me irritam, mas aí é coisas minhas. Adoro Feiticeiro. Feiticeiro S2, do meu coração. A gente falou dele no último episódio, sobre Crushes 2D. Mas é que eu gosto muito do jeito dele, o jeito que ele trata a protagonista, eu acho muito legal. Mas assim, com certeza também. Gosto de romance medieval, toda essa coisa. Tá lá. E ele é uma história também mais 15, né? O protagonista ali, ele é... ele é bem trabalhado, eu né? Acho que é nos bem mais 18, assim. A novel, eu acho, é baseada numa novel. A novel é bem mais 18. Esse tipo de webtoon geralmente é baseado numa novel mais 18. Geralmente. Exato. Vamos aqui para a próxima indicação. Deixa eu ver o que eu quero trazer agora. Eu acho que agora eu vou trazer o Your Eternal Lies. Lembrando, gente, assim como todos os episódios que a gente cita vários webtoons, na descrição tem a listinha com o nome de todos eles. Então, se você ouviu o nome, não sabe direito como escreve,
Chega lá na descrição pra você ver o nome certinho, tá? Mas o Your Eternal Lies, ele é bem legal, porque ele conta a história de uma prisioneira que ela foi sentenciada a pena de morte porque ela matou o marido dela, né? E ela ganhou uma reputação, assim, de ser bruxa. Então, todos os jornais tratavam ela como uma bruxa e tal, mesmo que ela não saiba fazer magia porra nenhuma, né? E aí, ela foi... ela tem histórico de fugir da prisão, né? Então, ela já fugiu de 2 prisões diferentes. Ela é muito trambiqueira, assim, tipo, ela... Mas não... Ela não é naturalmente trambiqueira, mas é que, como ela tá nessa situação, ela quer fugir, né? Então, ela tenta, seduz guarda pra fugir da prisão e tal, coisas assim. Foi assim que ela conseguiu fugir das outras prisões dela e tal. E aí agora ela vai ser escoltada pra penitenciária de segurança máxima por um cara que foi um popular, assim. Ele participou de uma guerra, ele era aviador, e aí eles ganharam a guerra, ele quase ganhou o título de herói e ele vai escoltar ela, né? E aí é essa história, tipo, dele escoltando ela tentando fugir, sabe? E eles desenvolvendo alguma coisa. É bem interessante, assim, é bem legal, tá? Porque daí eles têm que... É uma ilha que é cercada por água, né? Então eles têm que ir de navio. E aí acontece um monte de coisa. Eu acho que eu li o começo deles no barco. Eu acho que eu li o começo deles no barco. É bem legal, é bem interessante, assim. Eu acho bem interessante. O meu próximo escolhido nessa pegada ainda de fantasia é o Finding Camellia da Flor. Mas a história dessa menina que ela é criada como masculino para substituir o meio-irmão dela, porque o meio-irmão dela tá doente, então caso ele morra, eles vão precisar de um herdeiro. Então eles criam ela como um menino. E a história é ela falando que ela quer viver como uma mulher e ela fazendo as coisas pra conseguir se libertar como uma mulher. E ao mesmo tempo ela também tem esse amigo de infância que começa a questionar, assim, eu gosto dessa pessoa, mas ele é um menino, mas eu gosto dessa pessoa. É uma pegada meio Mulan com Cinderela, porque tem um momento que ela se veste de mulher e ele se apaixona por ela também. Então é legal, é bonitinho. É fofo. Vale a indicação. Posso falar uma coisa? Diga. Eu leio Finding Camellia também. Eu não gosto do meu lead, eu gosto do príncipe de cabelo cinza. Eu também. Sim! O príncipe, pra mim, ele não faz, tipo, nada. Ele não faz esforço. Ele não faz nada. Exato. Eu gosto do príncipe. Ele é muito mais... Ele tem um charme muito melhor. Nayana, shippar errado is a lifestyle, sabe? Eu sei. Mas eu sei que não é ele que vai ficar com ela no final. Eu sei, mas eu acho ele mais legal. Ele é mais da hora. Ainda mais porque ele é mais engraçado. Começa com já os dois se pegando quase sem roupa no primeiro capítulo. Então, assim, é óbvio com quem ela vai ficar. Mas ainda assim, eu gosto de melodia. Enfim. Vamos lá. Qual que eu vou trazer agora? Deixa eu trazer um que a gente já citou no nosso episódio de vingança, né? O My Sister, My Husband and I, né? Finalizou, gente. Lembra que naquele episódio eu falei, tô sentindo que tá terminando, blá, blá, blá. Faltava um capítulo pra terminar. Literalmente, semana seguinte saiu o episódio. Exato, saiu, eu tava editando o episódio foi publicado, eu entrei no manto, acabou. Essa merda acabou. Eu falei 3 dias atrás que a galera tinha que esperar acabar. Acabou. Então é o seguinte, já tá finalizado, beleza? E é uma história de vingança, né? A mulher descobre que o marido dela está atraindo com a irmã. E os dois são 2 falcianes. E aí ela decide que ela não vai aceitar isso. Não é um tipo de história que ela volta no tempo, então ela descobre e ela vai ter que lidar com essa informação, né? E aí a vingança dela é ter uma vida decente sem eles na vida dela, né? Porque ela é uma mulher muito competente, ela não precisa de 2 trastes em sua vida, né? Então, na história, ela vai tentando buscar independência, quer se divorciar, quer que a irmã não dependa mais dela, né? E aí ela acaba se envolvendo com o imperador, que é uma pessoa que pode ajudar ela a conseguir algumas coisas, principalmente em relação ao marido, né? Que o marido faz umas merda no off. Então, óbvio. É isso. Óbvio. É uma história de vingança.
A gente vai acompanhar a vingança aí da protagonista. Então, se você gosta de história de vingança, recomendo. Também se passa no período medieval. Como eu já falei, imperador. Acho que já deve ter ficado claro isso, né? Mas é isso. Está finalizado. Eu acho que uma do período medieval... A gente tá super numa monotemática. Daqui a pouco alguém já sai dessa temática. Pois é. Uma medieval... Eu tenho mais 3 medievais, eu acho, aqui pelo meu histórico. Mas acho que a medieval que eu vou falar agora é uma de comédia, super leve, meio... Eu tracei como um romance meio slice of life, porque não tem muito pra onde ir. O meu próximo é um que se chama Savor the Taste. Ele também é nessa pegada de fantasia. É um isekai. Ela entra nessa história, essa menina... E ela gostava de cozinhar na vida anterior dela, ela gostava de cozinhar. Só que ela entra nessa história, ela não é uma personagem muito importante, então ela fala, eu vou continuar cozinhando e vida que segue, eu só quero viver minha vida cozinhando. Só que o personagem principal, meu lead nessa história, o Imperador, ele é total Grumpy versus Sunshine, assim, e ele é o Grumpy da história. Ele tem uma maldição que ele não consegue sentir o gosto das coisas, e tudo que ele sente... gosto é ruim. Quando eu tava lendo, eu lembrei de, sabe, as pessoas pegam Covid e ficam com gosto ruim na boca. Sim! Eu pensei nisso. Sim! Ele falei, tem nossa, Covid. Moça, tadinho de você. Eu pensei nisso, pegou Covid. E quando ela cozinha pra ele, ela... Ah, não! Ela tem a família, né? E ele tá dando um golpe e tá executando a família. Lembrei. E aí ela fala, ai, deixa eu cozinhar pra você. E quando ela cozinha pra ele, porque ela realmente só gosta de cozinhar, ela é uma princesa esquecida do rolê. Ele fala, você, eu não vou te executar, mas eu vou te manter como meio que prisioneira de guerra pra você cozinhar pra mim a vida toda. E vai indo, ela tentando, achando... ela acha que ela vai morrer muitas vezes, né? Ela, tipo, a cada capítulo, assim, ela fala, é agora que eu vou, é agora a minha hora da minha morte. Mas ele fala, tá muito boa essa comida. E ela vai cozinhando para as outras pessoas também no castelo, que também é bonitinho. E é isso, essa nossa sinopse rápida é uma história de amor com comida. É fofa. Exato. E sabe o que eu acho muito legal dessa história? Porque histórias que têm pegada culinária, assim, né? Tem esse contexto. Sim, sim. Tem umas comidas muito bonitas nela, cara. Porque assim, a gente sabe que cenário de fundo e comida são coisas que quando a história não tem equipe, a galera não tem muito tempo, né? São coisas que sempre acabam caindo, são despriorizadas. O cenário fica desfocado, às vezes é uma imagem real com os efeitos de desenho, e a comida é a mesma coisa, né? E nesse Webtoon, como a comida é parte importante do plot, os pratos são muito bem desenhados, assim. E pratos diferentes, sabe? Então, é aquele tipo de coisa que você lê e você fica com fome. Não, e dá vontade de comer as coisas que ela faz. Porque ele descreve como se algo fosse algo muito bom. E você faz uau! Sim. E ela veio originalmente, né, da sociedade sul-coreana. Então ela chega lá, ela quer fazer frango frito, ela quer fazer pratos coreanos. Kimchi. E o cara o Duque fica completamente maluco, assim, né? Sim. Porque é muito diferente pra ele, tudo. É muito legal. É divertidinho. É muito bom, eu me muito divirto bom. bastante. Divertidinho. Ele é fofinho. O meu próximo que eu vou trazer, eu vou sair um pouco aqui da nossa pegada medieval, depois eu vou voltar, tá? Porque tem mais Webtoon medieval, mas eu vou sair um pouco disso agora. Eu quero falar de Who Can Define Popularity, tá? O Who Can Define Popularity é um BL que se passa nos tempos modernos, então os protagonistas, eles estão na faculdade. E, cara, ele é muito engraçado, assim, porque são dois protagonistas que... são muito bonitos. Adoro. E eles são muito egóicos, sabe? E aí, tem, na verdade, a gente acompanha um desses protagonistas, ele teve um período da vida dele que ele foi um pouco zoado pela aparência, daí ele falou, não, agora eu vou ser lindo, maravilhoso. Então ele vai lá e, tipo, passa por todo o momento dele de transformação, né? Tá lindo, maravilhoso. E aí ele vira muito popular porque ele tá lindo, maravilhoso. E aí, quando ele vai pra faculdade... a meta dele é ser o cara mais bonito, tipo, mais cobiçado, ter uma de namorada e tal. E aí ele chega lá, eles estão naquele período que sai todo mundo, vai num barzinho, integração. Tá na integração. Isso, a integração inicial lá de apresentação. E ele tá arrasando. Sim.
E aí entra um cara que é mais bonito do que ele. Que todo mundo fica maluco, assim. E aí ele fica muito puto. E o cara, que é mais bonito do que ele, fica encantado por ele, né? Ele fica, nossa, porque você é muito bonito. E ele tá tipo, ele tá me diminuindo. Linda. Pessoas lindas se atraem. Que ódio, ele tá fazendo isso só pra parecer mais legal na frente dos outros. E o cara tá, tipo, encantado, assim, tá quase apaixonou pela primeira vista nele, entendeu? E ele, né, hétero naquele momento, tá, tipo, super, nossa, que ódio desse cara, ele é muito insuportável, ele não faz nada e todo mundo gosta mais dele do que de mim. Então, eles ficam numa batalha, sabe? E esse cara, que, tipo, é muito bonito também, que gosta do outro, ele também é muito egóico, então ele fala de si mesmo como sendo muito bonito, mas ele é muito engraçado. Cara, esse é um webtoon muito engraçado. Ele é muito engraçado. Pessoa que ele nasceu tipo... bonita desde sempre. Então... Exato. Ele não chega nem a ser censura 15 anos, é menos que isso, tá? Porque o foco tá bem no desenvolvimento do relacionamento deles, tem bastante coisa de comédia. E é um webtoon já finalizado, então você já pode ler a história inteira. É super divertidinho, tem alguns personagens secundários bem legais também. Mas é sobre isso, assim, é um BL sobre dois caras populares, muito egóicos, que se importam com isso, mas que, tipo, acabam gostando um do outro no meio do caminho, sabe? É isso. Tá, olha, eu acho que agora eu vou falar de um que vai ser rapidinho, porque afinal a gente já tem um episódio sobre. Eu só pus ele na lista, porque caso você não tenha visto o nosso episódio, vai lá ouvir. Mas é o No Moral, que é um BL sobre advocacia, maravilhoso, tudo que é de bom, slow burn, e é isso, ouvir o nosso episódio. Vai ouvir o nosso episódio. Isso. Cara, é maravilhoso, sério. Você acha que você vai ler um BL, você tá lendo, na verdade, tutorial mundo jurídico, entendeu? É tudo sobre o mundo jurídico, mas você bate palma e lê feliz. Independente de qualquer coisa, você lê feliz. Sério, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Vou falar um outro que também estava no nosso episódio especial de vingança, que a gente já falou aqui no podcast, que é o Justice for the Villainous, é o Kill Bill medieval, ok? Kill Bill medieval, que é a história dessa mulher que foi traída pelo imperador, que era o grande amor dela. Ela participou de um plano em que eles iam dar um golpe que ia possibilitar o cara que ela amava, né, que eles estavam ajudando a ser imperador, porque ele fazia parte da linha de sucessão, mas ele não era o próximo, então eles tiveram que mover uns pauzinhos aí pra fazer com que a coroação dele fosse possível. E depois que ele ascendeu ao trono, ela foi incriminada de uma coisa que não fez e acabou sendo sentenciada à pena de morte ou a isolamento numa prisão de segurança máxima na época. E ela é uma feiticeira muito poderosa, né? Só que aí conseguem libertar ela dessa prisão, salvam ela. E aí agora ela assume o corpo de uma outra pessoa pra se disfarçar. E ela está em busca de vingança, não é mesmo? E aí ela tá em busca de vingança não só do imperador, mas de todo mundo que fazia parte do grupo do golpe dela, né? Porque tem várias pessoas ali que armaram pra cima dela. É uma fase. Então, é uma história de vingança bem legal, tá? O webtoon está em andamento, eu gosto bastante dessa história. Quando eu li, eu fiquei maluca, aí eu alcancei a publicação, daí eu dei uma parada, né? Aí para um pouco a empolgação, mas eu sei que quando eu voltar a ler, eu vou voltar pra empolgação, porque é assim que funciona. Voltar a ser feliz. E aí fica de... Exatamente. Exato. Fica aí de recomendação pra quem curte história de vingança também, porque é bem legal. Bom, o que eu vou falar é sobre fofura. O meu é, assim, se você quiser ver coisa fofa. Sim, coisa fofa. Eu particularmente gosto de histórias de webtoon que tem crianças envolvidas. Principalmente se as crianças forem extremamente nenês. E o nome desse webtoon é I Raised a Black Dragon, que é a história dessa menina que cai nessa história e ela é isekai. E ela fala, não, vou viver uma vida de boa, não vou me envolver com a história original. Então vou ir morar no fim do mundo, na minha cabaninha, de boa. E aí tem um dia que ela vai na feira, ela acha esse ovo, que é grande, e aí ela deixa o ovo lá e do ovo brota um dragãozinho. Que, na verdade, o dragãozinho se transforma no nenê.
E o nenê se apega nela igual um patinho. E aí ela, tipo, tenta... E ela sabe que a história original, esse dragão, ele pertence à menina, a female lead da história, a protagonista da história. Então ela tenta devolver o dragão de todo jeito, e ela fica, não. E tem o personagem, que também é nessa história, que é um detetive, que investiga a família... coisas que acontecem com a família imperial e tudo mais, e esse detetive acaba chegando no chalé dela e vê ela com o dragão, e eles ficam com essa, tipo, missão do, tipo, temos o dragão, temos de descobrir quem tirou o dragão de lá, e um dragão é um nenezinho, tipo, fofo, e eles dois se vestem iguais, eu não sei se você reparou, Mandy. Eles se vestem igual. É muito fofo. Sim. Os pijamas deles é igual. Tipo, ai, meu Deus! É muito engraçado, porque a Nayana falou que ela adora ler história com criança, e eu já sou o oposto. Eu não gosto de ler história com criança. E aí eu esbarrei nesse webtoon no Manta, e eu gostei do traço, assim, né? E aí eu resolvi ler a capa do meu lead com chapéu, óculos. 10 de 10. Chamou a atenção. Eu gostei dela, cabelo rosa e tal. Mas tinha todo esse contexto de criança. Aí eu falei, tá, vamos lá, né? Cara, o primeiro capítulo eu tava tirando print, postando no Twitter. E, meu Deus, que coisa mais fofa. Meu Deus do céu, a criança. Aí eu já tava, né? As pessoas querem... Não mexe com a criança, né? Aí eu, nossa, não mexe com a criança. Já tava... Não mexe com a criança, não toca na criança. Os bandidos vão querer mexer com a criança, não mexe com a criança. Então, assim, eu já tô completamente entregue na história, tá? Eu gosto do meio lead, gosto da protagonista, amo a criança. Criança, dragão é tudo. Tudo. Criança é fofa. Ele aprendendo a falar. E ele aprende a falar de um dia pra noite, assim. É muito fofo. Sim. É muito fofo. Então, assim, se você é como eu, que não é muito de ler história com criança... Dá uma chance, porque eu dei uma chance e gostei bastante, tá? Vale a pena dar uma chance. A criança dessa história age como uma criança, e ela não é criança, ela não é o fator principal da história, então é só uma dose de fofura. E é bonitinho. Exatamente. É bonitinho só. É isso aí. Boa. Vamos lá, qual que eu coloco agora, será? Eu vou colocar o que foi o primeiro webtoon que eu finalizei no Manta. I choose the Emperor Ending. É tipo, eu escolho o final do Imperador. O final do Imperador. Isso. E é a história dessa mulher que ela trabalha desenvolvendo games, ela trabalha com tecnologia, é cientista, e aí ela se transporta pra dentro de uma história, né? E aí ela se transporta lá como um camponês qualquer, né? E aí ela decide que pra facilitar as coisas ela vai fingir que ela é um homem dentro dessa história, porque é complicado, né? É complicado qualquer coisa diferente disso. E aí ela acaba se envolvendo com o imperador passa por todo aquele processo de se apaixonar por ela, mas, né, acha que ela é ele, então ele passa por toda aquela coisa super difícil, né? Mulan. E ela tem até o momento que ela volta pro mundo real, então tem esse negócio de que do nada ela desaparece daquele mundo, ele não sabe o que fazer e tal. E é isso, é um isekai, ele é divertido, ele é engraçado. Eu lembro que eu li faz muito tempo, já terminei faz muito tempo, assim, eu li numa tacada só, porque já estava finalizado quando eu fui ler, mas eu lembro que eu achei super divertido, assim, né, foi uma das primeiras histórias que eu li no Manta que me deixou uma impressão, tipo, nossa, essa plataforma tem umas histórias legais, assim, né, que tem histórias boas. Dá pra, né, são uma boa fonte de entretenimento pra gente. Então, eu acho que se você tá afim de ler aí um isekai, uma história com também pegada medieval, mas que é engraçadinha, né, que é divertida, eu acho que essa pode ser uma legal. E principalmente se você quer ler uma coisa finalizada, né, uma parada que você lê de uma vez e acabou. Ótimo. É bom. Ótimo. Fica aí de dica. Olha, a minha dica de agora... dúvida cruel. Eu acho que eu vou falar do Morquim. Eu leio Morquim, eu não sei se é Morquim ou Morcan, mas eu leio Morquim. Ele tá na minha lista, sabia? Pra eu ler. Ele é uma graça. É uma graça, ele tem a vibe Grumpy versus Mr. Sunshine e Golden Retriever. O menino é tipo o Golden Retriever, ele é até desenhado como um Golden Retriever às vezes, porque a história se passa num Japão mais medieval. Não, no Japão não, desculpa. Numa Coreia mais medieval, eles usam até hanbok, assim, é mó bonitinho. E
é desse vilarejo, tem essas pessoas, eles moram em ilhas diferentes. E são pessoas de vilarejos, aldeias diferentes. E aí vem esses que eles são considerados bárbaros na ilha, conhecer a outra ilha. E o menino se apaixona pela Morkin. E ele fala, eu quero casar com ela, porque ela é filha do chefe, e ele é filho do chefe também. E aí ele fala, vamos casar, Morkin, vamos casar. E fica correndo atrás dela. Ela fica, não, você é um bárbaro e tudo mais. Só que aí ela fala, eu não quero casar com você. Vamos casar só daqui 4 anos. Aí ele fala, tá bom. Aí ele fica 4 anos trabalhando, fazendo coisa para depois voltar. E volta depois de 4 anos e fala, vamos casar porque eu te amo. E nananã. E ela fica, meu Deus do céu, essa pessoa tá correndo atrás de mim. E ele faz umas coisas bem assim, sem noção de, tipo, levantar portas e coisas assim, porque o povo dele é meio bruto, assim, sabe? Diferente do que todo mundo delicada, só que na vilarejo dela as mulheres não podem, sei lá, nem usar uma faca direito. E a Morkan é super, tipo, deixa que eu caço minha própria comida. E aí, então eles são feitos um por outro, sabe? E é muito bonitinho que ele é todo golden retriever dela, cadela demais, casado, casado, casado. E é isso. Fim da minha recomendação. Leiam Morkan, é fofinho. E os sandbox são muito bonitinhos. Eu ainda vou ler. Ele tá lá na minha listinha, uma hora chega o momento dele. Muito bom. O que eu vou indicar agora é o Evangeline Sword. E esse webtoon é também numa era de cavaleiros e tal. Porto, as pessoas estão fazendo já, né? Transporte marítimo. Ele é um meio termo, sabe? Ainda não é... Tá. Ele não é o medieval que é representado na maioria dos webtoons, mas ele parece que é um pouco mais tipo próximo da nossa realidade, assim. Tipo um Senhor dos Anéis, assim? Sem elfo e hobbit. Mas... talvez. Não sei explicar direito, mas com certeza, assim, tá meio próximo dessa época, assim, né? Tá. E aí a gente tá acompanhando Inicialmente na história se acompanha um grupo de crianças, né? São 3 amigos. E aí os protagonistas uma menina e um menino desse grupo, né? Eles se gostam desde menores. Na verdade, eu tô falando infância, mas é pré-adolescência ali. Eles têm, tipo, 14, 15 anos, sabe? Eles estão naquele período ali, né? 13, 14 anos. E a menina tem o sonho de entrar pra fazer parte, pra ser cavaleira, né? Ela quer entrar... Pra guarda. Meio que pra guarda. Ela quer fazer parte dessa guarda imperial e tal. Só que é muito difícil, ainda mais porque ela é nova, mas ela tá aí fazendo de tudo pra conseguir chegar nesse ponto, né? E aí acontece que um dia a vila dela, a ilha dela é atacada por um monstro, um ser, né, super poderoso e tal. E aí, nesse ataque, o menino que é amigo dela e tal, que ela gosta, que eles acabaram de ficar juntos. Tipo, eles acabaram de... Você começa a história, eles ficam juntos no começo da história. Fofos. E aí, nesse ataque, ele é, digamos assim, ele é infectado, digamos assim, por essa força do mal, né? E aí ele acaba desenvolvendo poderes que ele não é capaz de controlar, e isso faz com que ele precise ser isolado. Então, ele não pode mais fazer parte daquele grupo, ele não pode mais fazer parte daquela ilha, ele tem que ir embora, porque ninguém, não tem histórico de ninguém que consiga, depois de ter sido infectado, não que sobreviveu, mas que consiga ter controle sobre quem a pessoa é. A pessoa começa a atacar, né? Ela começa a usar os poderes, fica super poderosa, mas acaba usando aquilo de maneira irresponsável e tal. E aí, quando eles estão nessa de isolar ele ataca, ele mata quem tá... levando ele pra longe, e ele fica meio que foragido, assim, né? E aí, essa menina cresce, ela faz parte da Guarda Imperial, só que ela precisa seguir numa busca, e eles vão acabar se reencontrando no futuro, só que eles são de lados opostos, né? E aí tá nessa de como é que a gente consegue curar ele, como é que ele consegue voltar a ser o que ele era antes. O against. Oi? O against, assim, ó. Então, eu lembro que quando eu li essa história, eu tava tipo, nossa, você acha que é muito ruim passar a história inteira pra ver o casal ficar junto? O mais triste é o casal ficar junto no começo e eles serem separados, tipo. E não só separados, mas tipo, eles não poderem ficar juntos, porque eles estão em lados muito diferentes. Tipo, ele matou muitas pessoas que ela gostava, entendeu? E aí
E eles estão agora, ele tá no lado de vilão e ela tá, digamos assim, no lado dos heróis, né? Digamos assim, se a gente for colocar dessa maneira. Então... Da guarda. É uma história, mas é uma história bem massa, o traço é bem legal, eu gosto muito do desenho, assim, da protagonista. E eu acho que essa é uma história que tem bastante coisa até de ação e de porradaria, apesar de ter esse contexto, né, do romance, tem bastante conflitos, então, e tem coisa envolvendo magia, espada, então se você quiser ler uma coisa que tem uma pegada com um pouquinho de ação, essa história tem, então você vai encontrar isso nela. Você quer falar mais um? Porque senão depois você vai ficar falando um monte. Então vou falar mais um, porque a gente tá com um pequeno desequilíbrio aqui nos números, então a gente vai equilibrar. Vou falar rapidinho, então, do Today With You, que, na verdade, eu conheço esse webtoon como Today I Live With You. Sim, mas no mantra é Today With You. Eu falei dele no nosso último episódio também de Crushes 2D, porque ele tem um personagem que eu gosto longe de mim, né? É aquela categoria de personagem que você gosta, mas ele desgraçaria a sua vida, né? Então, tem problema escrito na testa. Tem problema, vai só te trazer problema. E aí, essa história, a gente tem a protagonista, ela é apaixonada pelo amigo de infância dela, tem muito tempo, mas esse amigo dela deixa ela na friend zone, só leva ela pra apresentar pras namoradas dele, ele é um babaca nesse sentido, né? Sim. E aí tem um cara da faculdade dela que começa a dar em cima dela, querer ficar perto dela e a querer ajudar ela a fazer ciúme nele, né? Então, sai comigo. E ele é insuportável, mas ele é maravilhosamente insuportável. Esse webtoon tem duas fases, né? Ele acontece na fase da faculdade e acontece na fase adulta. A fase da faculdade é a melhor, né? Que é esse período aí que eles estão se conhecendo. Sim. E aí, nesse período, eles ficam nessa, e aí ela começa, de fato, a gostar dele. Obviamente, o amigo de infância, depois que ela tá com alguém, que ele percebe que gostava dela, né? Como todo amigo de infância. Tipo um cachorro. De toda a história, né? É assim que funciona. Gosta da pessoa quando ela tá sem ninguém e deixa ela daquele jeito, mas aí só toma uma atitude quando alguém finalmente demonstra interesse por ela, que ela tá feliz, que ela tá buscando um novo relacionamento. Aí ele resolve agir, né? Mas... eles acabam ficando juntos, mas acontece alguma coisa ali que faz com que eles se separem e depois eles voltam a se encontrar na fase adulta e tal. A fase adulta eu acho que ela deixa um pouco a desejar na história, mas eu amo a história do período de colégio, assim. Então, sim, mesmo que você não continue lendo, mesmo que você drope eventualmente, eu recomendo muito a primeira parte do webtoon, porque é muito legal. É divertido, assim, e eu acho o traço bem legal também. E tá no Manta, né? Então, se você já vai assinar, já vai ler outras, custa nada, lê a primeira parte desse, você vai curtir se você gosta de romance. Putz, o meu lead na primeira metade do webtoon é tipo top melhores pessoas parabéns. Assim, dos webtoons. Muitos parabéns, assim, muitos. Bom, agora sou eu. Eu vou falar, acho que desse daqui. Eu vou falar de um que eu quero falar pouco, porque eu quero que a gente faça um review sincero. Esse é o meu pedido oficial pra gente fazer um review sincero. A gente só precisa esperar ele acabar e a gente faz um review sincero. Ele tá quase acabando. Ele daqui a algumas semanas acaba, a gente acha. Mas o feeling eu acho que não é semana que vem, igual o diz. Tem essa experiência, mas acho que daqui a algumas semanas. Sim. Ele é de fantasia, mas não é fantasia, porque se passa no universo fantasioso, mas não é aquela coisa de Zekai. Mas ele é um drama. Eu não quero falar porque eu tenho informações que aqui em off. Eu não quero falar porque eu tenho... Por exemplo, eu sei que ele é baseado num conto de deuses tailandeses, eu acho. De sânscrito. Por isso que ele tem toda essa estética da deusa que vai pra cá, porque ele é efetivamente baseado num conto religioso. E as pessoas estão elogiando muito isso dele. Bom, e esse webtoon, ele é um drama. Nayana, fala o nome. Ele acompanha a história... Ai, eu já falei, não falei? Bom, o nome do webtoon é Golden Forest. Desculpa, eu me empolgo na história, esqueci a informação mais importante. Desculpa, gente. O nome é Golden Forest, a Floresta Dourada. E a história dessa menina que os homens sentem muita atração por ela, mas os homens sentem, assim, até homens que ela não gosta, ela não quer.
E eles acabam também sempre sofrendo algum acidente trágico depois que eles tentam abusar dela de alguma forma. E a história se passa nesse universo que conta a história desses seres mágicos, que eu chamo eles de elfos, mas eles não são elfos porque eles não têm orelhinhas pontudas, mas eles têm toda a vibe elfo. Exato. E esses seres que são inimigos, que são os seres élficos e esses seres do povo das... É da montanha e tal, da Montanha de Sal, né? A galera da Montanha de Sal. E conta a história que eles são inimigos por razões religiosas. E até hoje eles brigam porque tem essa árvore. Eu tô contando muito mal porque eu quero que vocês leiam pra gente poder fazer um review sincero, é isso. É muito bom. É um conto épico. Ele é um conto épico. Não tem assim, vibe de webtoon. Ele tem vibe de contos épicos. E isso é muito gostoso de ler. Mas assim, vale a pena, né, Ana, você falar um pouco mais, porque, tipo, tá meio, assim... Tá ruim? Essa menina, ela acaba... Acontece que essa menina acaba encontrando uma pessoa um dia gravemente ferida. Eu não queria contar ela isso. Ajuda. Não queria contar isso. Mas pode contar. Mas por que você não contou? Eu não queria contar. Mas pode contar. Por que não? Que ela acha essa tá na sinopse. É o momento. É a sinopse. É o hook, né? É o hook da história. É o gancho da história. Mas o que me fez ler essa história foi essa cena no Manta. O Manta ele dá teasers dessa esse cena. Momento. Entendi. Então, desce. Pode contar. Pode contar que eu deixo. Não, é que, tipo assim, essa menina, ela tem esse histórico de que ela tem... ela não quer ter nenhum relacionamento com homens, justamente porque ela tem esse histórico de ser abusada por causa dessa coisa que ela tem, né? Que faz com que todos os caras queiram se aproximar dela. E ela não gosta. Ela tem, tipo... Ela tem ódio, assim, nojo. Ela odeia. Mas pela primeira vez ela encontra uma pessoa que ela acaba gostando. E isso acontece quando ela salva um cara que tá numa situação de quase morte, né? E esse cara, teoricamente, é do povo inimigo, né? Mas ela acaba ajudando ele e tal. E aí a história vai se desenrolando a partir daí. Depois você descobre coisas desse salvamento que você fica eu só Pikachu, né? Chocada. Ao longo da história, eu só ficava Pikachu chocado, assim. Só... Mas, tipo, foi essa cena dela salvando deles na caverna e tal, que me fez ler essa história. Deles na caverna, então, por isso deles conversando. A gente não pode não falar. Deles se apaixonando. Não pode não falar. E é legal, porque ele tá com os olhos vendados, então ele não sabe quem ela é. Então ele fica o tempo todo procurando ela. É muito bom. Eu tenho um resumo perfeito. Esse é tipo Love is Blind, versão conto deu religioso, certo. Entendeu? Versão conto religioso. O casamento às cegas, conto religioso, entendeu? É isso. Exato. É isso. Vale a pena. Mas eu acho que eu falo mais 2 pra eu equilibrar com você, né? Manda ver. Bom, vamos falar um rapidinho aqui que vocês já conhecem, porque ele já apareceu aqui no Batalha de Descobertas, mas se você vai assinar o Manta, você não pode assinar a plataforma e não ler The Fantastical After School Writing Club. Ele é maravilhoso. Gostaria que você soubesse disso, ok? É a história de crianças fanfiqueiras de 8 anos, né, que escrevem uma fanfic de romance entre os seus professores de escrita, ok? E as coisas que eles escrevem viram realidade, ok? É muito bom. E, bom, só para ser mais incrível do que isso, os professores que dão aulas em conjunto para essa turma, eles se odeiam desde os tempos da faculdade. Então é um enemies to lovers forçado por crianças fanfiqueiras de 8 anos, ok? Se não vai ser por bem, vai ser por mal. Cara, que webtoon sensacional. É uma produção do Manta. Por isso que o Manta tá de parabéns. Só por esse webtoon, o Manta já é a melhor plataforma. Porque esse é o melhor webtoon. Ele foi o que te deu, assim, me assine, por favor. Não foi? No Manta? Na verdade, foi No Moral. Foi No Moral? Olha só. É porque... Então, ele eu tava gostando, mas tava de boa. Aí eu fui ler No Moral, e eu queria muito ler o capítulo seguinte, e só o Manta tinha o capítulo seguinte, né? Aí eu falei, mano, eu vou assinar essa merda, eu vou ler o capítulo seguinte, já aproveito, já leio The Fantastical School Writing Club, já aproveito, já leio tudo. Já tô aqui, eu já faço tudo. E aqui estamos. E agora o Manta tem um episódio próprio, de graça. Exato. De nada, Manta. De nada. De nada, Manta.
E ainda a gente tá pagando, não é só de graça como a gente tá pagando. Exato. Você só tem a ganhar com isso, Manta. Só. Droga. Só. Mas bom, esse é o The Fantastical After School Reading Club. Eu espero que você assine o Manta e leia ele lá, ok? Porque ele merece. Vou falar mais um pra eu igualar com a Nayana aqui, a gente ficar faltando 4 cada uma. Isso. E eu quero recomendar também o The Shape of Sympathy, que é o meu BL Depressão. Basicamente assim. Achei o meu nome. Eu comecei a ler essa história, eu tava com raiva, entendeu? Tava com raiva de um dos meio leads, tava xingando muito. Deu meia hora, eu tava chorando. Porque eles sofrem tanto, tadinhos. Porque a vida deles é triste. Ele é aquele tipo de BL que às vezes a gente lê, fica meio com raiva de umas coisas, mas pessoas problemáticas, vivendo momentos problemáticos e tal. Só que, cara, eu tô gostando bastante dessa história, assim. Ela tem uma coisa maravilhosa, porque no Manta, né? Eu não sei como é que é em outros lugares, mas no Manta, eu tô, tipo, indo pra, sei lá, o capítulo 29 do capítulo bônus, tá ligado? Só que esse capítulo 29 do bônus, ele não é bônus, ele é uma continuação da história que é necessária pra você terminar. Mas por algum motivo o Manta tá classificando toda a continuação do Webtoon como história bônus e eu tô aqui pra isso. Porque e se chegar no final e tiver um bônus mesmo, como é que ele vai ser chamado, entendeu? Eu não sei. Mas tamo aí. Se você gosta de BL e você gosta tipo de histórias que tem uma pegada dramática. O desenho, eu sei. O desenho é massa. O desenho é bom. O desenho é bom. Nossa, eu chorei muito quando eu tava chegando perto do alcançar. Todo capítulo eu tava chorando. Nossa, vida triste, cara. Todo capítulo eu tava chorando. Mas é isso, assim. Só pra dar um pouco da sinopse, né? Só pra dar um pouco da sinopse. É a história de um cara que ele gosta da... Eu ia falar da irmã adotiva, né? Teve uma prima distante que foi adotada pela família dele. Eles cresceram juntos, ela é mais velha que ele. E aí ele cresceu, foi desenvolvendo uma apaixonatezinha por ela e tal, mas eles nunca tiveram nada. E aí ela se casa. Tá. E ele tá no dia do casamento muito puto, assim. Ele não quer. Ele tá lá muito a contragosto. E aí ele encontra um outro homem nesse casamento que tá muito mal, que tá chorando muito. Aparentemente ele bebeu super e foi pro casamento. Cara de red flag, assim, sabe? E aí ele tá chorando muito, muito, muito. Então ele sai do casamento, ele não consegue ficar até o final da cerimônia. Ele cai no meio da rua porque ele tá muito bêbado. E o menino vai lá, sai no meio do casamento, não termina de ver o casamento da própria irmã dele, né? E tenta levar o cara pra casa e tal, qualquer coisa assim. E ele tá muito noiado, porque ele tá tipo, putz, eu sou apaixonado, né, por fulana, e aparentemente esse cara também tá sofrendo pra caramba por causa dela. E aí quando ele vai deixar ele na casa dele, o cara tá ainda meio dormindo, né, tá meio bêbado, e fala o nome do noivo. E aí ele fica, caramba, ele não é apaixonado pela noiva, ele é apaixonado pelo noivo, né? That's the tea. E aí, assim, esse não é o único encontro deles, porque ele continua indo atrás dele, porque ele quer provas de que... Ele quer saber se o noivo se relaciona com ele, se ele é gay, né? Porque se é isso, por que você tá casado com a minha irmã? Você vai fazer ela sofrer e tal. Então, ele fica indo atrás dele por causa disso, eles acabam se encontrando várias vezes por causa disso. Ele é muito insuportável no começo, eu odiava ele no começo, eu queria, tipo, sair na porrada com ele no começo, e no final eu tava chorando por causa dele, porque depois ele vira simplesmente o gay mais rendido do planeta, assim, ou o bi mais rendido do planeta, né? A pessoa mais entregue pra relação possível. E o que mais sofre, né? E aí tem uma questão que esse cara, ele foi professor dele enquanto ele era adolescente, então ele é tipo 9 anos mais velho que o menino, né? O professor. E aí tem essa questão toda ainda mais pra dificultar a relação deles, né? E é isso, ele é meio depressão, mas eu gosto de depressão também, sabe? É o tipo de depressão que faz bem. Só que não. Tipo assim, você quer ler uma história, se você não se importa tanto com a depressão, ou se você mergulha e vai junto com a história, leia, sabe? Leia, é isso. Tá, ok.
Eu vou falar de um aqui que é engraçado, porque exceto o que eu vou deixar por último, intencionalmente por último, os outros a gente já comentou. Mas eu vou falar de um BL que é comédia. E é raro ver essas duas categorias juntas. Eu não sei pra você, Mendes, é muito raro. Pois é. Eu achar BL comédia efetivamente comédia. Só comédia. Não tem choro. E bom, né? Só comédia. E bom, engraçado. E o que ele tá em atos no momento, mas o nome dele é Semantic Error. E é erro semântico, basicamente. E a história desse menino, que é basicamente um robô. Ele é um Sheldon, assim, ele é de TI, assim, então ele é, tipo, se dá bem com computadores, mas não se dá bem com pessoas. E é muito bom porque o primeiro capítulo, ele começa apresentando um trabalho, e aí ele fala, no final do trabalho tem os créditos, você tá, tipo, quem fez o trabalho? Só o nome dele. E quem editou? Só ele. Quem fez a pesquisa? Ele. Quem montou o PowerPoint? Ele. O PowerPoint tá horrível, assim. Mas, tipo, ele literalmente falou, olha, só quem fez esse trabalho em grupo foi eu. Pode tirar nota de todo mundo. E nisso que ele tira nota, ele é muito bom. Porque foi só eu que fiz esse trabalho, eu não vou dar nota pras pessoas. Porque ele exatamente não sabe interagir com seres humanos. E no mesmo tempo, ele também quer fazer um jogo de videogame. E a menina, a designer que ajuda ele fazendo os desenhos dos personagens e do videogame, fala, eu não posso, mas eu vou te indicar alguém que é melhor até que eu, que ele tá com tempo livre, então ele vai topar fazer o videogame com você, porque ele também gosta disso. E no final, e nesse meio do caminho, quando ele entrega as notas pro professor que ninguém fez nada, tem o nome dessa pessoa do grupo que ele nunca viu. E quando liga pra ele, ele descobre que a pessoa que vai ajudar ele a fazer o jogo é um menino que ele não... Falou que ele não fez esse trabalho. Só que o fato dele não ter colocado a nota do menino no trabalho, reteve o menino só nessa matéria. Ele precisava dessa matéria pra se formar. Então ele vai precisar ficar mais 1 ano e meio na faculdade só por causa dessa matéria que o menino não colocou a nota dele. Então assim... Que ódio. É treta. Exato, que ódio. E aí eles ficam nessa meio de... um fugindo e outro tipo, eu vou te infernizar porque você mesmo fez aqui ficar mais 1 ano e meio nessa faculdade, então eu vou fazer sua vida virar inferno. E aí mas que matéria é essa que dura 1 ano e meio? Eu acho que era alguma de sociologia, assim. E era tipo uma de humanas, que era de ciclo básico que o menino tinha ido e voltou pra fazer. É uma matéria que TI e designers conseguem fazer junto, assim, acho que era bem sociologia. Tá, e é muito engraçado. Eles são muito... O designer, e eu gosto porque ele é designer, e ele tem comportamento de designer, ele, assim, inferniza a vida do menino até o final dos tempos. Então, é um BL de comédia, gente, não é um BL de depressão. Leiam. Enfim, tá em atos. Boa. Tá ótimo. Eu vou falar agora do I've Became a True Villainess. A gente tem aqui mais um Isekai, gente. Temos aqui uma pessoa que entrou dentro da história e ela entrou no corpo da vilã, né? E aí ela sabe qual é o fim que a vilã tem. Ela vai morrer na mão do second male lead, né? O que ficou ali na friend zone. Ela vai ter tudo de ruim na história e aí ela diz o quê? Vou mudar meu destino. Vou ficar na minha, vou ser uma pessoa legal, né? E aí, o que acaba acontecendo é que enquanto ela tá fazendo isso, ela acaba se aproximando do second male lead e eles se apaixonam. Ele por ela e ela por ele, né? E aí ela pensa, putz, esse cara, na história original, ele teve um fim trágico, me matou e no fim nunca conseguiu o amor da protagonista, né? Ele sofre pra caramba. Mas agora a gente tá aqui nesse contexto em que a gente se apaixonou. Vou ficar junto com ele, né? Vou ficar junto com ele. E eu acho que dessa maneira isso evita o meu final trágico, evita o fim trágico dele. E eles realmente acabam se apaixonando, assim, verdadeiramente. Ela não tá fazendo isso só pra se salvar. Ela realmente gosta dele, né? E aí, nesse meio, ela faz parte de um grupo de pessoas que desenvolve poderes num determinado ponto, assim. Isso tem um nome dentro da história que eu não lembro agora pra falar, né? Tá. E aí, por ela ter poderes, ela acaba meio que contribuindo com o reino, ajudando a meio que fazer um controle. Então, ela vai nas florestas, ela usa os poderes dela pra deixar tudo em ordem, né? Pra evitar, tipo... Trabalha. Ataques, pra purificar.
ela trabalha diferente da vilã original, que não fazia nada pra ajudar, ela faz coisa pra ajudar e tal. E a protagonista, ela é como se fosse uma santidade nessa história. Por quê? Porque ela veio de um outro mundo. Tá. E aí ela foi tratada diferente porque ela veio de um outro mundo, né? E aí ela fala que veio de outro mundo. Ela é a santa da história. Isso. Sei. Sei. E aí Tá. tem todo esse contexto de que por ela vir de um outro mundo, ela não sabe exatamente como se comportar, então ela é meio sem noção e tal. E aí, o par romântico da nossa protagonista, né, que é o cara que ela se apaixonou, ele tá sempre próximo dessa santa, porque segundo ele precisa, né, pra cuidar dela, mas ele tem uma relação... Ele é meio que um paladino, né? Exato. É. Só que aí, tipo, eles têm uma relação que ela chama ele pelo primeiro nome, ele chama ela pelo primeiro nome, acontece alguma coisa, ele sempre larga a noiva dele pra ir atrás dela e tal. E ela começa a ficar muito puta, e quem começa a ficar muito puto também, vendo tudo aquilo, é o Duke, que é o protagonista da novel, entendeu? Da história. Tá. Porque ele não aguenta ver o cara tratando mal a mulher que ele, teoricamente, vai casar, entendeu? Exato. Ah, sim. Não, ele é maravilhoso, assim, ele dá vários cortes no cara, entendeu? Porque ele realmente se passa nesse rolê, né? E aí tá se aproximando o dia do casamento deles, né? E como eu falei, ela é de uma espécie, ela é diferente, ela é meio... Eu não sei explicar exatamente o que ela é, mas ela tem poderes e tal. E a cerimônia de casamento desse tipo de pessoa tem que ser feita com muito cuidado, porque eles vão fazer votos, tipo, eles vão ter um laço especial, e se a pessoa com que ela vai casar não aparece no dia do casamento ou atrasa, isso coloca em risco a vida da mulher, entendeu? Filha da puta. Então ela não pode casar com ela pode pessoa, morrer se a cerimônia não acontecer. Nossa. E aí, no dia do casamento, ou um dia antes do casamento, 2 dias antes do casamento, a santa pede pra ele acompanhar ela num lugar. E com ela junto num lugar lá. E ele não quer ir porque vai atrasar o casamento, mas aí ela insiste, diz que vão voltar rápido. E aí eles ficam presos numa nevasca, ele não consegue voltar. Nossa. E a mulher tá lá no altar, pronta pra se casar, e ela vai morrer, porque ele não vai aparecer. Ela vai morrer. E aí o lance é que ele sabia que ela poderia morrer se ele atrasasse no casamento, mas ela não sabia que isso ia acontecer. Então, tipo assim, ele tava ciente dos riscos, e mesmo assim ele foi. Filha da puta. E aí, pra salvar ela, o Duque vai lá e casa com ela no lugar. Pra ela não morrer. É isso que é maravilhoso. Assim que tem que ser. É assim que tem que ser, maravilhoso. Ou seja, deu um rebolation na história, entendeu? Mexeu com a história toda. Porque o Duque era pra ficar com a santa, tinha todas as coisas, aí os poderes que era pra santa desenvolver, ela começa a desenvolver, começa a dar todo o rolê. Começa a fuder todo o rolê. Todo. Mas, sério, ela é uma história bem legal. É esse tipo de isekai que a pessoa entra no corpo da vilã e, de repente, ela começa a acontecer coisas com ela que, teoricamente, eram pra acontecer com a protagonista. Mas eu acho o contexto bem interessante, assim. E a nossa vilã tem cabelo verde. E isso é muito legal. Nice, isso é muito legal. Eu adoro gente de cabelo verde. É muito bom. É uma ousadia que é muito apreciada. Eu gosto. E o Duque é muito cadela por ela. Muito cadela. Amo, é óbvio. Casou assim, ó. Deixa que eu caso, pá. Casou. Maravilhoso. Exato. Eu caso. Casado. E aí a melhor coisa é que, tipo, eles casaram e aí ela fica... Não, mas quando a gente anular o casamento, eu agradeço que você casou comigo pra me salvar, mas depois a gente pode anular o casamento pra você casar. E ele tá tipo, como assim anular o casamento? Como assim anular o casamento? Quem disse que eu quero anular o casamento? É tudo que eu sempre quis, você quer anular esse casamento? Não. Exato. Mas é porque ela tá muito na posição, tipo, ele só casou pra me salvar, mas ele é um cara muito requisitado no reino inteiro, todo mundo quer casar com esse homem. Eu sei que ele fez pra ser legal, mas é isso. Quando você quiser separar, a gente separa. E ele tá tipo, que separar a mulher? Quem disse que eu quero anular esse casamento? Não pode ser anular esse casamento. Muito bom. Você quer anular esse casamento? Porque eu não quero anular esse casamento. Ai, é muito legal. Muito bom. Não tem tantos capítulos, tá? Mas é bem legal, bem legal. Ai, muito bom. Bom, o meu próximo falando de casamento é um que... Olha, eu e a Mendes estamos, assim...
em fase de stand-by em relação à nossa opinião sobre esse webtoon. O nome dele é Betrayal of Dignity. A gente já falou dele, a verdade, a Mages falou dele no episódio anterior. Mas assim... Então, a história é sobre essa menina que tem dificuldade de locomoção. E ela é filha mais velha e era um período meio assim... Orgulho e preconceito. Então, é a filha mais velha que é responsável sobre ter um casamento... lucrativo, essa não é a melhor palavra, mas é um bom casamento pra família conseguir sobreviver. Só que como ela tem dificuldade de locomoção, ela não é uma boa... os homens não querem casar com ela. E então resta quando a Nai fala que ela tem dificuldade de locomoção, é porque ela tem uma deficiência na perna, então Exato. Ela precisa usar uma bengala e tal. Uma bengala. E por causa disso... muita gente considera ela como o elo fraco da família, a mulher que nunca vai se casar porque ela tem ali aquela dificuldade, ela não consegue andar direito e ela é uma mulher inútil por causa disso, digamos assim. Da sociedade. Ninguém vai querer ficar com ela. Pra essa sociedade ela não é muito benquista. E aí tem a irmã dela é bonita, eu também acho ela muito bonita, viu? Só pra ter esse detalhe, mas a irmã dela é padrão bonita, loira, de olhos claros. Então fica meio em cargo da irmã casar com alguém, só que a irmã dela, assim como no Orgulho e Preconceito, foge. E aí tem esse Duque, que assim como no Orgulho e Preconceito, é extremamente arrogante. E é uma vibe muito Orgulho e Preconceito essa história. Pra mim, eu gosto dela até então, porque ela é, assim, 100% Orgulho e Preconceito. E aí ele tá claramente correndo atrás dela, só que ele é arrogante, assim como Mr. Darcy, e fala, eu te dou todo o dinheiro. E ela fala, amigo, não é assim que funciona. Dá um tapa super satisfatório nele, e ele tem cara de ser um homem super masoquista, tipo, bate mais porque eu gosto. Então a história tem potencial. Até então, mas não... A gente não pode falar mais. A gente não pode falar mais porque a gente não sabe como é que vai ser. Mas esse é um webtoon que é baseado numa novel. Tem pessoas falando que a novel ela tem algumas problemáticas, principalmente envolvendo o protagonista. Mas a gente nunca sabe como é que isso vai ser adaptado. Exato. Até o momento a gente tá gostando. Mas essa opinião é válida até mais uns 20 capítulos, assim. Exato. Pra gente entender. A história tá boa até então. Se ele vai continuar... Exato. Até então ela tá bem boa, tá? A gente tá gostando. E, nossa, o traço é bem bonito, né? Putz. É lindo. Eu acho muito legal, assim, que esses novos webtoons, assim, do Manta, eles estão vindo muito bem desenhados. E quando eu falo muito bem desenhados, é que... Sabe quando é bonito? Tipo, toda a iluminação é linda, o sombreado, todos os cenários são desenhados, sabe? Tipo, ai, sim, você tá percebendo que tem gente ali trabalhando full time pra desenhar aquela história, entendeu? Sim, que ela tá saindo bonita, sabe? Bonita, bem detalhada. Nossa, os planos muito lindos. Você olha pro rosto da pessoa, você fica, nossa, isso é muito bem desenhado, sabe? E essa história segue essa linha. Então a gente tá gostando bastante, mas tem data de validade pra essa opinião, tá? É isso. Data de validade. Já que a gente já tá nessa vibe, deixa eu aproveitar então e falar de Trophy Husband. Trophy Husband a gente já postou um pouco nas nossas redes sociais. Cara, é uma história super legal. É um isekai também. E aí essa personagem, quando ela entrou dentro desse mundo, ela perdeu o coração. Ela não tem coração mais. E aí, literalmente, não é porque alguém roubou o coração dela. Ela não tem porque o órgão. Ela não tem mais coração. E ela entrou lá nesse mundo... Tipo, ela entrou no fogo cruzado de uma guerra, entendeu? Foi salva pelo rei, que depois virou rei, né? Mas, tipo, foi salva ali por um príncipe, pelo rei. E aí eles viraram amigos, ela cresceu dentro do reino dele, ela desenvolveu poderes e ela perdeu esse coração, mas ela já tá num estado em que ela tá muito bem ambientada com aquele mundo. Então ela já faz parte dele, nada é muito diferente. E ela é uma mulher muito poderosa, que se impõe muito, faz o que dá na telha. Ótimo. E o cara que é o rei quer casar com ela não quer casar com ele. Eles são muito brothers, assim. Mas ela diz, não, a gente não quer casar e tal. E aí um dia ela encontra um
um príncipe que ele é prisioneiro de guerra daquele estado. Ele é muito bonito e ele é tipo assim, ele é um raio de sol. Ele tem cabelo loiro, platinado, adorable. Olhos bem azuis e o sorriso gigante. Ele é muito adorable. Ele é muito coisa mais adorável do mundo, assim. E aí ela vê ele numa festa e o rei, né, que tá junto com ela, fala, ó, aquele ali é o seu tipo. Ela fala, eu quero que você me diga uma pessoa que não teria ele como tipo ideal, porque esse homem é perfeito, tipo, ela fala, esse homem é lindo. Exato, e ela que é toda, tipo, durona, que nunca dá mole pra ninguém, você vê, nossa, ela, tipo, gosta dele, assim, pelo menos esteticamente ele é o tipo dela, né? E ele vai lá, chama ela pra dançar, começa a agir todo interessado e tal, e aí, quando ele vai conversar com ela, ele fala, porque você não tem coração. Nossa. E aí ela fica toda nervosa, e ele não falou isso também como força do hábito, tipo, você é muito fria, você não tem coração. Não, ele falou de verdade. E aí ele disse que o coração dela tá na terra dele, tá no país dele, né? Sim. Ele tá como prisioneiro de guerra, então ele não tá na terra dele original, e o país dele meio que deixou ele ser prisioneiro de guerra e não fez nada pra salvar. Então eles agora estão tramando um plano, porque ela quer invadir, tomar aquele espaço, e ele quer que ela faça isso mesmo, porque ele não tem nenhum apego à terra natal dele, né? Então eles estão armando vários planos, eles pretendem fazer uma união, diplomática também, de casar, pra facilitar as coisas e tal. E ela tá ali no plano dela de vingança, e o homem tá batendo palma, falando, você é maravilhosa, eu te ajudo no que você precisar, tamo junto, entendeu? Eu mato quem você quiser, eu faço tudo que você quiser, porque eu te amo, entendeu? E é isso. Maravilhoso. E ele é um querido, assim, ele é um querido. Eles são muito fofos. E ela é a Grumpy e ele é o Sunshine da relação. Tá? Amo. Que quando a mulher é o Grumpy, eu me sinto muito mais feliz, assim. O meu próximo, ele foi uma indicação da Mendes, eu ainda não terminei, porque eu tenho sentimentos em relação a ele. Mas o nome é The Dilettante. Que ele tem uma pegada, parece que ia ser romance, mas assim, até então tá super com uma pegada espião, que é muito nice, o que é muito legal. Mas é essa mulher que trabalha numas forças especiais, e o irmão dela foi sequestrado, e ela vai investigar porque o irmão dela foi sequestrado. Então ela acaba se envolvendo com a máfia italiana, que na verdade eles são desenhados como coreanos, mas assim, quem sou eu pra julgar? E aí ela acaba se envolvendo. É porque o cara... Ele é o cara principal da máfia italiana, ele é descendente coreano. Ele é descendente coreano, Vincenzo. E eu particularmente, eu vou confessar aqui, eu leio livros dessa pegada romance e máfia, assim, e os male leads desses livros normalmente são uma grande bosta. Mas acho que ver em um webtoon é um pouco mais difícil. Assim, sim. Mas, assim, eles têm aquela tensão sexual entre eles e tudo mais, mas eu não avancei muito na história pra saber se é bom ou não, mas o pouco que eu li é muito bom, e aí fica aqui a minha recomendação dentro do Manta, que não é exclusivamente romance, mas também tem que é um pouco mais de ação, que é o The Dilettante. Enfim. É isso. Se quiser pode ler, bota uma mãozinha na consciência, assim, exato, né? Porque é aquela coisa, né... síndrome de Estocolmo, né? A mulher tá, tipo, quase sendo feita de refém, porque ninguém sabe quanto dá pra confiar nela ou não, e ela começa a se envolver com o cara, mas é um pouco também porque ela quer enganar, só que depois vira puro desejo. É aquela coisa, entendeu? Mas vai lendo, vai nessa. É isso. Vai na fé. O meu próximo é o Fly Me to the Moon. Eu citei ele brevemente também no episódio passado de Crushes 2D. E o Fly Me to the Moon, ele tem esse contexto que nós temos um mundo com humanos e pessoas que têm poderes especiais, que às vezes são meio demônios, são meio monstros e tal, né? E aí, nessa classe, digamos assim, de monstros, as pessoas são divididas em clãs diferentes, né? Em famílias diferentes. E aí, tem clãs que são mais poderosos, outros que são menos poderosos. E aí, a gente tem um clã muito poderoso, em que o filho mais novo desse clã, ele é um grande merdeiro. Então, ele assassinou a própria esposa. Merdeiro. Ele está foragido, porque a galera do outro clã tá correndo atrás dele que nem louco, porque quer matar o cara. E ele acaba invadindo uma casa de uma humana qualquer, pra ele poder se esconder.
E ele invade a casa de uma humana com depressão, que tá, tipo, tem zero amor pela vida naquele momento. Então, ela não tem medo dele. Você vai me matar? Me mata, entendeu? E aí, vem, ele acha isso meio fascinante nela, por ela não ter medo dele e tal. E aí ele fica um tempo morando na casa dela, só que ele é muito babaca, então tem uma hora que ela começa a ficar de saco cheio dele, ela não aguenta mais lidar com as coisas dele, eles brigam, e aí ele morde ela e deixa ela pra praticamente morrer, assim. Ela tá passando por uma transformação, quando uma pessoa humana é mordida por um ser desse, ela passa por uma transformação, só que essa transformação é muito delicada, e se não tiver uma outra pessoa dessa espécie, digamos assim, acompanhando o processo e cuidando da pessoa ao longo do processo, porque ela tem convulsões, tem febre, né, tem alucinação, fica mal, Sim. Ela morre, né, ela pode morrer muito facilmente. Precisa de atenção. Exato, precisa de cuidado. E aí, quem acaba encontrando ela nessa situação e sabe que foi o outro cara que mordeu ela e deixou ela pra morrer, é o irmão mais velho desse cara. Ele tá em busca dele, justamente porque ele tá foragido, e aí ele diz, putz, ele fez merda, novidade, né? Aí vai lá, salva a menina e cuida dela ao longo de todo esse processo de transformação dela. Só que quando uma pessoa cuida muito da outra ao longo desse processo, eles criam meio que um laço emocional, entendeu? Por esse período. Então, é como se os dois tivessem se apaixonado um pelo outro, principalmente ela por ele, sabe? Sim. Cria-se um estado, porque aquela pessoa transmitiu a energia dela pra outra, cuidou dela de todo aquele período, então uma rola simbiose. Meio que... É uma lembrança emocional, um vínculo emocional em relação àquela pessoa, né? E aí depois ela termina a transformação, ela se separa, mas ela sente falta dele, ele sente falta dela, então você sabe que isso vai caminhar pra um romance, né? Mas é uma história que tem muita coisa pra você aprender em relação ao mundo deles, como que funcionam as coisas e tal. E ela é meio sangrenta, assim. Ela tem esses momentos sangrentos, então faz parte. Mas é uma história bem legal. Gorê. Eu tô gostando muito de ler. Eu leio, tipo, semanalmente. Sai capítulo, eu tô lendo, sabe? Gosto muito. Você não E tá o meu esperando lead é acumular. maravilhoso. Ele é maravilhoso, só que ele é um monstrinho. É isso. Ok. Eu acho que sobrou o meu último. E o meu último eu deixei porque eu pensei, já cogitei trazer ele para uma batalha de descobertas. Eu tinha lido ele antes de achar ele no Manta. Eu não li até o final. Eu fiz meio que um drop ou topa com ele. Eu não dropei, mas eu também não continuei. Sabe quando você começa a ler e a vida acontece e você não volta? Foi esse. Bom, o nome é Some Hairy Business. Ele é de comédia. Ele se passa na modernidade, e a história dessa menina, eu vou só contar o primeiro capítulo, que é muito bom, e foi o que eu fiquei chocada. Eles estão na aula, né, e ela acha esse professor assistente muito bonito, então ele é meio que, tipo, uma pessoa que tá para se formar, mas ele tá na aula dela, sabe, ele tá ajudando o professor a recolher os papéis, e ela fala, ele é muito bonito e tudo mais, e a amiga tá tipo, você vai sair pra beber com a gente hoje à noite, na integração, que ele também ia participar, né, mas ele tava só ouvindo a conversa dele com a menina, e da menina, e aí a amiga tá tipo, não, você vai com a gente na integração, e a menina responde, não, porque amanhã de manhã eu tenho um compromisso que eu não posso faltar, e aí a amiga fala muito alto, pra sala toda ouvir, porque amanhã você vai pra depilação, amanhã você vai depilar tudo que você tem lá embaixo, pra sala toda ouvir, né, e ela fica tipo, nossa. Amiga, fala baixo. Só que nisso que elas estão fazendo isso, elas estão indo entregar o trabalho pra esse menino e o menino acaba ouvindo tudo. E ele olha com uma cara do tipo, vocês estão sendo inconvenientes. Aí beleza. E aí a noite vai pra cena deles na integração. A menina, obviamente, está morrendo de vergonha, então ela começa a beber, do tipo, e falar muito alto. E o menino claramente está encarando ela. E ela começa a beber, e falar assim muito alto, qual é o problema de fazer depilação? As pessoas não deveriam ter problemas em se depilar, as pessoas não ter pelo é mais higiene, aquele discursinho assim, tentando se convencer. E cada hora que ela vai falando isso, ele vai olhando mais pra ela. E ela vai bebendo,
E ele também, dá pra ver que ele também tá, tipo, virando uma atrás da outra cerveja. E aí a cena vai pro Webtoon, vai pra aquele blackout. Aí do nada você só vê os quadrinhozinhos, uns triângulozinhos falando: Não, mais um pouco. Ai meu Deus, assim não funciona. Ah, não. Aí a próxima cena é tipo como se fosse pequenos flashbacks da memória dela, dele, tipo, no quarto dele, com a calça baixada e ela com uma lâmina de barbear, tipo, depilando ele na parte de baixo do corpo dele, assim. Tipo, não acredito. Exato. Eu não acredito. É muito bom. E, tipo, você fica tipo, o que está acontecendo, sabe? Porque dá pra ver que claramente os dois estão bebaços e ele tá tipo, não, você vai me machucar, não me depila nessa parte do corpo, porque tipo, ele claramente, e ela tá tipo, não, a gente tem que se depilar porque não tem que ter nada, e tipo, loucaços os dois, bebaços. Aí tipo, aí acaba assim o episódio, acaba assim o primeiro capítulo. Aí o segundo capítulo, ela acorda e tudo mais. Aí você falou que ia contar só o primeiro capítulo. Desculpa, parei. E acaba o primeiro capítulo dela depilando as bolas dele. E é maravilhoso. Porque eu não acredito. Eu não acredito. Eu já vi, esse webtoon já foi indicado pra mim muitas vezes, mas eu nunca nem li a sinopse. Eu só, tipo, passava direto, entendeu? Porque eu achei que fosse ser mais uma história furry do cara que é bicho, entendeu? Sabe? Não. Eu achei que fosse isso. Business. Não, e o meio ali, nossa, eu vou tem a muito pele ler. Escura. Por isso que você para agora de falar. Tá bom, desculpa, parei. E o desenho dele é de pele escura, ele não é pálido, ele é tipo, não é negro, mas ele é mais escuro e é tipo, muito legal. Ele é muito bonito. Enfim, parei. Que legal. Parou, muito bom. Bom, eu vou falar agora o meu último, então. E o meu último webtoon é o Shall We Bathe Your Grace? E ele ou Shall We Bath Your Grace? Eu não sei exatamente como é que pronuncia. Porque não é Bath de B-A-T-H, é B-A-T-H-E. Então não sei exatamente como é que pronuncia, mas acho que isso. Bath. Esse webtoon, pra vocês terem uma noção, ele é o próximo webtoon que eu quero trazer no Batalha de Descobertas. Então eu não vou falar nada dele. Então eu não vou ler. Eu ia ler, mas eu não vou ler. Não vai ler. Não leia. Eu vou esperar. Não leia. Ele era mas aí, assim, você que tá ouvindo esse episódio, você pode ler. Se você quiser um spoiler da próxima webtoon que eu trarei no Batalha de Descobertas. Ele é muito bom. Ele tem potencial de vencedor, entendeu? Não de todos, mas ele tem potencial de vencedor. Claro, depende do que a Diana for trazer também. Mas assim, ele foi selecionado, entendeu? Ele foi selecionado. Ok. E é isso. É isso que eu vou falar. O meu resumo dele ele é potencial Batalha de Descobertas. O tipo de webtoon que eu trago pra Batalha de Descobertas. Tá? Estranho. Diria que ele tem potencial de ser estranhamente maravilhoso. Eu prefiro dizer que é estranhamente maravilhoso. Tá? Mas ele não tem muitos capítulos. Ele tem, tipo, o quê? 7 capítulos. Porque é isso. Os webtoons do Manta, se não me engano, eles são lançados com 6 capítulos. Daí depois um por semana, né? Então ele tem só 7. Mas, assim, é muito bom. Vai ser parecido com... Não parecido temática, mas... O The Fantastical After School Reading Club eu também trouxe com pouquíssimos capítulos disponíveis. E ganhou. E ele levou a bagatela. Ele fez o sucesso que ele fez, entendeu? Levava, que ele é muito bom. E aí, esse próximo, ele tem potencial. Talvez não tanto quanto o outro, mas ele tem potenciais similares, sabe? E é isso. Olha. Tá com curiosidade? Abre o Manta, mesmo que você não tenha assinado, e vai ler a sinopse. E você não, né? Você não pode. Você não pode. Eu vou me tentar me controlar. Mas as pessoas podem. O pior podem. é que eu tava quase procurando ele aqui. E eu já vi ele na indicação no Manta. E eu só não vi porque... Sim. E é muito bonitinho na indicação. Ela tá de perninha cruzada numa banheira, segurando as coisinhas de tomar banho. Com uma tacinha de champanhe. Exato. Então, Nayana, você só vai poder ler esse webtoon depois do próximo Batalha de Descobertas, que vai ter que esperar aí mais de um mês até a gente fazer ele. Tá bom. Eu vou... É bom porque daí quando você for ler, vai ter mais capítulo. Vou deixar colar. É isso. Acho que a gente conseguiu indicar tudo num tempo ok, assim. Exato, é isso que eu ia falar.
a gente conseguiu trazer 26 webtoons aqui no episódio. De novo, num tempo que é ok pra gente, né? A gente sabe que os episódios aqui do podcast são um pouco longos, mas a gente gosta de utilizar o espaço, assim, desses episódios pra trazer recomendação de leitura pra vocês, porque a gente tá sempre de olho nas coisas, então é legal compartilhar o que a gente encontra novo de possibilidade. E já que a gente incentiva, ou pelo menos fala bem aí do Manta como plataforma, vale também indicar títulos que, se você for assinar, você pode ler, né, por lá. Então, pelo menos aqui, ó, 26 indicações você tem. Se você vai ler todas elas, não precisa ler todas elas, mas assim, a gente já tá te dando um norte, entendeu? Pra caso você vá mergulhar aí no mundo do Manta. É um mundo que a gente gosta, mergulha nele com a gente, Sim. né? Ai, se quiser indicar coisa no Manta que a gente não leu, sim. Ou se quiser falar algum que você já achou no Manta aí que é interessante, manda pra nós, que a gente tá assinando o mês. Se você explorou mais essa sessão de suspense no Manta, /terror e tal, que eu ainda não explorei muito, e você tiver indicações, eu aceito, tá? Porque eu ainda não entrei muito nesse meio. Isso é verdade. Mas se eu vier com indicações selecionadas, né, eu acho que é mais fácil de eu ler. Chega mais fácil de chegar, do que escolher entre todas sem saber nada. Se alguém me direcionar, eu acho que eu chego junto nessa, tá? Então, assim, isso é sinal de que tem muito assunto pra gente falar ainda, né? Ele não precisa acabar aqui no episódio, né, Nay? Não. Então, assim, pra gente continuar conversando sobre esse assunto, já que a gente já chegou à conclusão de que ele não precisa acabar aqui, é só você ir nas nossas redes sociais, tá? Tem a rede social do podcast, né? Que é o perfil @falardewebtoon. A gente tá em algumas redes sociais. No Twitter, que tá decadente. No Instagram, que tá daquele jeito. E em outras também. Então você pode encontrar a gente por lá. Mas na descrição também tem, por exemplo, o link direto, né? Os nossos arrobas. Por exemplo, no Twitter, que apesar de decadente, vira e mexe, a gente tá por lá, comentando as coisas, né? Então, se você quiser conectar com a gente, tem nossos perfis individuais na descrição também. E o que também está na descrição, além disso tudo que a gente já falou, é o link para você entrar na nossa comunidade do Discord, que é um espaço para você conectar diretamente com a gente, de maneira privada, para poder mandar link, poder mandar imagem, poder ter conversas longas, entendeu? É isso. Amo receber mensagem. E também, como sempre, aquela coisa que a Mendes já falou no começo, mas a gente tá falando no final, porque a gente deveria até falar no meio, mas não esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do seu podcast. Você pode ativar em qualquer lugar que você ouve a gente, mas pode avaliar a gente principalmente no Spotify, dando aquelas 5 estrelinhas, é sempre muito bom. E é isso, notificação em qualquer lugar, seguir a gente em qualquer lugar, a gente agradece, compartilha com a sua mãe, fala com a sua tia, olha, a gente agradece tudo. Muito obrigada. E como sempre, a gente vai rolar aquela enquete pós-publicação deste episódio, que também fica no Spotify, então é só seguir o episódio para baixo e ver. Mesmo que você não assine o Spotify, você consegue responder essas perguntas, você consegue ter acesso ao nosso Spotify, tá? Não é só para prêmios. Acho que é sempre bom falar isso, porque eu já tive essa discussão com um colega que queria ouvir o nosso podcast e falou, mas eu não assinei o Spotify. Não tem problema. Não seja isso que te impeça. E é isso. Mais alguma coisa, Meijas? É isso. Só lembrando que, pelo menos até esse momento, ainda não dá pra você responder as enquetes e as perguntinhas do Spotify pelo PC, é só pelo celular, tá? Tá demorando o Spotify? Putz, tá demorando. Então, assim, caso você abra aí e não encontre, talvez seja porque você tá olhando pelo PC, mas pelo celular tá por lá, beleza? De qualquer forma, não encontrou, tá com dificuldade, não gosta do Spotify, não tem o app instalado, chega com a gente nas redes sociais e compartilha aí suas percepções sobre esse episódio, suas indicações, e a gente consegue continuar conversando de várias maneiras diferentes, tá? Não tem problema. De qualquer lugar, a gente aceita tudo. A gente responde tudo. Exato. E no mais, gente, obrigado por ter ouvido o episódio até aqui, e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Bye, bye, tchau! Até semana que vem! Hey. Até semana que vem, ou até o Manta. A gente pode se encontrar no Manta também. O Manta! Né?